Nesta apresentação, falaremos sobre a teoria institucional e sobre o artigo Instituições de autoria do professor Douglas North, publicado em 1991. O professor Douglas North foi um economista dos Estados Unidos e um dos fundadores da nova economia institucional. Em 1993, North e seu colega Robert Fogel receberam o Prêmio Nobel de Economia pela investigação da história econômica e explicação das mudanças econômicas e institucionais, um dos temas principais desse artigo. Ao longo da história, as pessoas sempre fizeram transações com outras pessoas e organizações. Ocorre que essas transações são repletas de incertezas. A principal consequência dessas incertezas são os custos de transação, tais como os custos de medição e execução. Para reduzir essas incertezas, a sociedade desenvolve as instituições, ou seja, as regras do jogo, ou restrições que estruturam a interação política, econômica e social. As instituições podem ser formais ou informais. Assim, o desempenho histórico das economias só pode ser entendido como parte de uma história de evolução incremental das instituições. O investimento dos comerciantes em conhecimento e habilidades, gradualmente e incrementalmente, altera a estrutura institucional básica, incluindo os costumes, preceitos religiosos e regras formais. O conjunto das instituições formam a matriz institucional das sociedades, que é dependente da trajetória, ou seja, as instituições atuais são limitadas pela trajetória histórica das instituições do passado. Essa matriz institucional fornece a estrutura de incentivos da economia e favorece o desenvolvimento do Estado para assumir a proteção e execução dos direitos de propriedade de forma impessoal. As organizações interagem entre si e com a matriz institucional, reduzindo assim os custos de transação. A redução dos custos de transação aumenta a produtividade e o desempenho econômico das sociedades ao longo do tempo. Instituições para capturar os ganhos do comércio. A evolução incremental das instituições ocorreu da seguinte forma. O comércio local refere-se às transações locais ocorridas dentro de uma única aldeia ou numa sociedade extrativista. Sua principal característica foi a existência de uma rede social densa de instituições informais. O comércio regional ocorre quando as transações se expandem para além de uma única aldeia, tendendo a aumentar os conflitos nas transações. Sua principal característica foi o aumento nos custos de transação. O comércio de longa distância ocorre por meio de caravanas ou longas viagens de navios, exigindo uma ruptura nas características da estrutura econômica. Sua principal característica foi a economia de escala. A indústria surge com as organizações hierárquicas produtoras. Sua principal característica foi a limitação dos poderes estatais. O serviço surge com o aumento de recursos e organizações envolvidas em transações, tais como instituições financeiras e seguradoras. Sua principal característica foi a evolução das instituições internacionais. Quando as instituições não evoluem. Em cada sistema de transação, os agentes econômicos têm incentivos para investir seus recursos na aquisição de conhecimentos e habilidades que irão melhorar sua situação material. Porém, em alguns casos, os conhecimentos e habilidades utilizados pelos agentes econômicos não resultam em evolução institucional. Estes são os casos da troca tribal, do comércio de bazar ou souk e do comércio de caravanas. Na troca tribal, cada pessoa está envolvida em mostrar suas boas intenções para garantir sua posição no grupo. O desvio e a inovação são vistos como ameaças à sobrevivência do grupo. Esta forma
não evoluiu principalmente porque os julgamentos são pessoais e variáveis. Isso ocorre porque quem está sendo julgado é o indivíduo e não os fatos praticados por ele. O comércio de bazar, ou SUC, equivale a um jogo de elevar os custos de transação para a outra parte. Uma parte faz dinheiro por ter melhor informação do que seu adversário. Esta forma não evoluiu principalmente devido à ausência de uma estrutura jurídica eficaz para garantir o cumprimento dos contratos. O comércio de caravanas foi baseado no pagamento de pedágios e proteção ao atravessar determinadas localidades. Esta forma não evoluiu principalmente devido à ausência de uma estrutura política e de força militar necessárias para garantir os direitos de propriedade de forma eficaz. Evolução institucional no início da Europa moderna. O comércio de longa distância, no início da Europa moderna, do século XI a XVI, foi uma história de evolução incremental que levou à ascensão do mundo ocidental. Algumas inovações reduziram os custos de transação no comércio de longa distância. Essas inovações tiveram suas origens em épocas anteriores. A maioria delas foram adaptadas de cidades e estados italianas e do Islã. O aumento da mobilidade do capital envolveu o fim das leis de usura, a evolução da letra de câmbio e o desenvolvimento da contabilidade e auditoria. A redução dos custos de informação implicou na impressão e publicação de informações, tais como preços de commodities, medidas e taxas. A transformação de incerteza em risco, ou seja, da capacidade de determinar a probabilidade de um evento e, portanto, assegurar-se contra tal resultado. São exemplos desse tipo de inovação o seguro marítimo, a diversificação da carteira e a comenda. O desenvolvimento do Estado para assegurar os direitos de forma impessoal, a limitação dos poderes estatais e a possibilidade de financiamento estatal através da tributação e circulação da dívida do governo. Histórias contrastantes de estabilidade e mudança. Para entender por que algumas instituições evoluíram e outras não, é necessário entender a relação entre a estrutura institucional e a natureza dependente da trajetória da mudança econômica. Buscando esse entendimento, faremos uma análise da trajetória histórica da independência dos Estados Unidos e da América Latina. A independência dos Estados Unidos foi uma sequência de instituições que evoluíram de modo consistente. A Declaração de Independência, os artigos da Confederação, a Lei Noroeste e a própria Constituição. As principais características dessa independência foram o controle político local e o crescimento das assembleias, a diversidade religiosa e política, as transações impessoais e complexas, necessárias para a estabilidade política, bem como para capturar os benefícios econômicos potenciais da moderna tecnologia. Já a independência da América Latina foi uma luta pelo controle local da burocracia, carregada das ideologias da Revolução Americana e Francesa. As principais características dessa independência foram o controle burocrático centralizado, no qual a burocracia detalhou todos os aspectos da política econômica e política. Religião uniforme, crises recorrentes sobre o problema da agência, transações pessoais e relações personalistas. Em contraste com os Estados Unidos, todos os esforços federalistas de descentralização na América Latina fracassaram. As relações personalistas ainda são a chave para a maior parte das transações políticas e econômicas na América Latina. As instituições latino-americanas não realizaram o potencial da tecnologia moderna, produzindo um crescimento econômico irregular com instabilidade política e econômica.